Veja no ICL Notícias, segunda edição. Dessa semana não passa. Papuda, lhe espera. Boa estadia lá, valeu? Primeira turma do STF conclui até sexta o julgamento de Jair Bolsonaro e outros 7 réus da trama golpista. Lembrou que é extremista. Esse cara tá sendo um leão em favor da anistia. Tarcísio de Freitas radicaliza em discurso, pede anistia e ataca Xandão em ato na Avenida Paulista. Ninguém aguenta mais a tirania de um ministro como Moraes. BRICS contra a chantagem de Trump. Presidente Lula critica Estados Unidos e diz que grupo pode mitigar efeitos do tarifaço. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao ICL Notícias, segunda edição, que está começando mais uma semana, essa segunda-feira, dia 8 de setembro de 2025. Seja muito bem-vindo você que nos assiste pelos nossos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira, no canal da Voz Trabalhadora no YouTube e também para você que nos ouve pela web rádio São João, diretamente de Quixadá, no Ceará, e pela Rádio Cultural, na região da cidade de Torres, no Rio Grande do Sul. Nossa formação nessa segunda-feira tá um pouco diferente, mas continua brilhante. Juliano Medeiros, boa semana para você, bem-vindo. Para todos nós, Gabriela, uma semana que começa com tudo, né? Com tudo. Semana que pode sacramentar a condenação de Jair Bolsonaro e pela primeira vez na história do Brasil, generais envolvidos com a tentativa de golpe de Estado. De golpe de Estado. No final de semana a gente teve mobilizações da esquerda, do bolsonarismo, mas segue tudo como dantes no quartel de Abrantes, porque nem as manifestações da esquerda, nem as da direita vão impactar decisivamente no voto dos ministros. E até sexta-feira, espero, teremos um resultado para esse julgamento que o Brasil espera ansioso. Teremos esse resultado? Quem acompanha tudo lá em Brasília sabe quem é, Juliana? Ela. Heloísa Vilela, que amanhã vai estar a postos desde cedinho para trazer todas as informações para gente lá no Supremo Tribunal Federal. E ela está em Brasília, claro. Elô, boa tarde para você. Bom ter você com a gente nessa semana decisiva. Pois é, Gabi, eu estava fazendo as contas aqui, boa tarde também, Juliano. Estava fazendo as contas aqui, a gente pode saber já a respeito dessa condenação na quarta-feira. Porque se você pensar que o ministro Alexandre de Moraes vai dar o voto dele na terça de manhã, na terça de tarde o ministro Flávio Dino e na quarta-feira o ministro Fux, você já pode aí ter maioria formada, 3 votos pela condenação de todos eles, estarão todos condenados, a gente dependendo apenas de um pedido possível de vistas, que a gente não acredita que Carmen Lúcia ou Zanin façam um pedido de vistas. Então a gente já pode ter maioria formada na quarta-feira e fica dependendo da discussão a respeito das penas desses réus. Ou seja, falta muito pouquinho, né, Gabi? Falta muito pouco e até, Lu, alguns juristas também chamaram atenção para isso, que, vamos dizer assim, já pode até, né, a gente não tem certeza disso ainda, mas pode até se desenhar dessa dosimetria da pena logo no voto do ministro Alexandre de Moraes. A gente só vai saber, de fato, quando começar. Mas até quarta-feira a gente já pode ter essa decisão, isso é muito importante que a Elo observa aqui. E claro que a gente não vai deixar de falar desse domingo, desses atos pró-Bolsonaro, que aconteceram em maior número em Brasília, onde está a Elo, aqui em São Paulo também, e no Rio de Janeiro. Em São Paulo, a gente teve aquela cena deplorável, é até difícil de achar a palavra, né? Mas foi aquela bandeira gigantesca
dos Estados Unidos, no meio da Avenida Paulista. A gente está vendo as imagens, para você que nos acompanha em vídeo, tem uma bandeira estendida dos Estados Unidos no meio da multidão. Teve Tarcísio também, a gente apostou, né, Juliano, que o Tarcísio de Freitas ia para a Avenida Paulista nesse final de semana. Claro que ele estava lá, porque agora muito interessa ao governador de São Paulo, e foi ele o grande articulador da anistia no Congresso na semana passada, né, Juliano? Vamos assistir uma fala do Tarcísio para a gente voltar a falar sobre esses atos do final de semana, do 7 de setembro? Vamos lá. Nós não vamos mais aceitar que nenhum ditador diga o que a gente tem que fazer. Ninguém aguenta mais a tirania de um ministro como Moraes. Ninguém aguenta mais o que está acontecendo nesse país. Esse foi um dos trechos ali da fala do Tarcísio, que estava querendo pressionar o Hugo Mota e os parlamentares a colocar a anistia em pauta, porque é do interesse dele, né, Elô? Olha, Gabi, o que eu soube há coisa de 10 minutos por um telefonema foi que o deputado Rui Falcão está terminando nesse minuto um pedido que fará ao Supremo Tribunal Federal que analise com muito cuidado essa fala do governador de São Paulo e decida se ela, por acaso, pode ser enquadrada como coação no curso do processo. Ou seja, ele vai pedir uma investigação a respeito da conduta do Tarcísio para saber se ela fica muito parecida ou igual a que já colocou o ex-presidente Jair Bolsonaro nessas medidas cautelares e já colocou também o filho dele, Eduardo, numa possível ação penal, porque foi justamente por ter tentado interferir no curso do processo que Bolsonaro acabou preso em casa. Então, agora Rui Falcão está terminando essa peça e vai apresentar ainda hoje ao Supremo Tribunal Federal pedindo uma abertura de uma investigação. Então, não vai sair barato para o governador de São Paulo esse arrobo de extremismo direitista que ele apresentou na Avenida Paulista. É importante, né, Lu? Porque eu acho que o ato de ontem dos bolsonaristas na Paulista tem uma grande imagem, que é essa imagem da bandeira dos Estados Unidos, é algo muito impressionante. No 7 de setembro, dia da independência do Brasil, diante de um ataque sem precedentes que o Brasil sofre no campo econômico, mas também político por parte dos Estados Unidos, essa é a bandeira que eles abrem na Avenida Paulista. Mas se o 7 de setembro dos bolsonaristas tem uma imagem muito simbólica, tem também uma fala muito simbólica, uma presença muito simbólica, que é a do Tarcísio de Freitas. Eu separei aqui, Elô, para você comentar, algumas manchetes da grande imprensa que foram publicadas hoje sobre a postura do Tarcísio. Olha só, Tarcísio faz seu mais duro ataque a Moraes e ao STF. Veja 7 frases do bolsonarista. Pela primeira vez, Tarcísio sendo tratado na grande imprensa pelo que ele é, que é um bolsonarista. Outra, Tarcísio em uma semana completa checklist do bolsonarismo que o bolsonarismo cobrava para a candidatura, apontando aquilo que a gente tem dito aqui sempre, que o Tarcísio precisava pagar uma fatura para o bolsonarismo e está fazendo isso essa semana. Outra, Tarcísio abraça bolsonarismo radical e antecipa a campanha de extremos. Aquele esforço da imprensa sempre de colocar o bolsonarismo como um contraponto ao lulismo ou à esquerda, nessa tentativa bizarra de equiparar aquilo que não é equiparável. E para mim, a melhor de todas, do Josias de Souza. Tarcísio faz striptease e pelado fica tão radical quanto o Bolsonaro. Parece que caiu a máscara, né, Luísa? Essa manchete é muito boa. Eu vi uma charge muito boa também, que é uma charge com o rosto do Bolsonaro, e aí a figurinha começa a puxar o rosto e vira uma máscara, e sai a máscara e aparece a cara do Tarcísio embaixo. Ou seja, são várias maneiras de dizer a mesma coisa, que o Tarcísio finalmente abraçou a causa a qual ele sempre rendeu homenagens, da qual ele sempre participou. O bolsonarismo radical, de moderado ele nunca teve nada e nunca vai ter, né? Aquele candidato a governador e governador que leiloa empresa pública quebrando o martelo do leilão, não precisa ir muito mais longe. Mas eu acho, né? Então eu acho que o Tarcísio realmente abraçou
um tamanho reduzido de eleitorado. Ele terá esse eleitorado radical e nada mais, porque a grande maioria da população brasileira não quer anistia e você está vendo pelas manchetes que você mostrou, Juliano, que a grande imprensa toda está querendo se afastar do Bolsonaro também. Ninguém quer ficar de mão dada com o futuro presidiário. Então o Tarcísio está correndo sério risco de ficar também isolado com esse grupo que hoje a gente não sabe que tamanho tem. Pode ter numa eleição 25%, 20%, 30%, a gente não sabe. Mas não é majoritário mais na sociedade brasileira. Muito bom, Elô. Esse tiro pode sair pela culatra. A gente tem falado muito aqui dessas pesquisas que são feitas a respeito da anistia, ouvindo a sociedade, ouvindo as pessoas, que não é do interesse da população pautar uma anistia. Em torno de 60% rejeita essa proposta, de acordo com as pesquisas que a gente tem falado muito por aqui, né? A gente fala muito da Atlas e as demais também, trazendo essa avaliação da população. Tem outros projetos que são do interesse da sociedade até, e a gente reforça muito isso aqui, que precisam ser pautados lá no Congresso. Agora, falando sobre o Tarcísio, Elô, teve gente endossando, claro, a fala dele ali, ficou muito contente, inclusive, com essa fala do Tarcísio. O Silas Malafaia, por exemplo, que é quase que um porta-voz da família Bolsonaro e que a gente tem observado também nessa investigação que já indiciou o Jair Bolsonaro, o Eduardo também, que ele funciona como um guru, faz ali, dá vários conselhos ao Jair Bolsonaro, principalmente, até fala mal dos filhos quando precisa. E o Silas Malafaia, é claro, tem sido porta-voz dessa gente, né, dessa turma, nesses atos pró-Bolsonaro. Ele também falou a respeito disso. Vamos assistir um trecho da fala do Silas Malafaia durante essas manifestações. Vamos lá. Aqui o Tarcísio é meu amigo. Já fiz críticas públicas, no privado, já fiz, ele sabe. Mas agora, esse cara está sendo um leão em favor da anistia. Nenhum filho de Bolsonaro, nem ninguém da direita tem que dizer: se Bolsonaro não for candidato, eu estou aqui. Isso é imaturidade política. Ele deu a mão pro Tarcísio, Elô, e ao mesmo tempo bateu nos filhos do Bolsonaro também, né? Deu uma cacetada no Eduardo Bolsonaro, mais uma vez, para variar, o esporte preferido do Rasputin da Barra da Tijuca, que é o Silas Malafaia, bater no Eduardo Bolsonaro. Impressionante, né? Agora, eu acho que ele deu uma cacetada no próprio Tarcísio de Freitas na frente de todo mundo. Ao mesmo tempo que ele estava endossando, ele estava metendo cacete no Tarcísio de Freitas, né? Dizendo que ninguém tem que pegar o espólio do Bolsonaro, que para ficar no lugar do Bolsonaro tem que ter o sobrenome Bolsonaro. Ele chega uma hora que ele diz isso. Então, o próprio Tarcísio ficou com cara de tacho em cima do carro de som. Agora, Gabi, eu acho que você é muito boazinha de chamar o Malafaia de guru dessa turma toda, porque eu acho que ele é o grande chantagista, ele é o grande cara que está extorquindo os compromissos, o cumprimento dos compromissos. E não é da base do meu amiguinho, vamos lá, subir no carro de som que eu paguei e participar da minha manifestação. É de uma maneira muito provavelmente, quase certamente, muito mais forte do que essa. Vamos lá pagar o teu caminho aberto na política, porque agora você deve para o Bolsonaro e você tem obrigação de subir lá, senão eu acabo com você, e daí para baixo, né? Então é por isso que o Tarcísio foi lá demonstrar toda a sua falta de carisma, porque, gente, desculpa, se esse é o melhor discurso, a melhor forma que ele tem de fazer campanha, tá difícil, porque o carisma é zero, né? Assintomático. O discurso dele é sofrível. Nossa, pelo amor de Deus, para quem né? falava aqui em São Paulo, um clássico da política de São Paulo, que era chamar o ex-governador, hoje vice-presidente Geraldo Alckmin, de picolé de chuchu, porque era considerado um político sem graça. Olha, é realmente a Marilyn Monroe comparado com o Tarcísio de Freitas. É impressionante como o Tarcísio é sem graça, né? E Juliano e Elô, eu queria lembrar que na semana passada saiu uma matéria lá na Folha de São Paulo, da Ana Virginia Balussier, em que o Silas Malafaia, ele disse com todas as letras que ele já financiou atos bolsonaristas com dinheiro da editora dele, né? A Central Gospel. Eu acho que vale a pena aqui, já que a gente está falando desses atos aí
pró-anistia, né, que são um golpe à democracia brasileira, a gente relembrar essa fala que o Silas Malafaia disse em público, assim, não falou nem off, como diz o jargão jornalístico, falou em on mesmo, falou publicamente. Elô. Eu achei que a gente ia ver essa fala agora, não era isso? Não, foi uma reportagem da Folha, Elô, que a Ana Virgínia assinou na semana passada, mas eu queria trazer essa lembrança aqui também pra gente sublinhar, né, uma fala dele pública. Eu acho incrível porque ele se tornou o grande financiador e o grande nome da política da extrema-direita brasileira. É um negócio inacreditável, né? Ele é o cara que hoje está dando as cartas e dizendo para a família Bolsonaro o que fazer e mandando e desmandando no próprio Tarcísio de Freitas. Eu não sei como um cara como ele vai poder ser candidato a presidente dessa maneira. Tá complicada a história lá do lado da turma do Bolsonaro, né? Mas parece que está bastante complicada. E chama atenção, né, Elô, Gabi, que na manifestação que antecede provavelmente a condenação do Bolsonaro, no 7 de setembro, que é uma data que os bolsonaristas sempre valorizaram muito, né, em torno desse patriotismo de Araque, né, que agora a gente descobre que é um patriotismo absolutamente subserviente aos interesses estrangeiros, mas que neste 7 de setembro, que antecede a condenação do grande líder do bolsonarismo, a gente só tenha no palanque como protagonistas o Silas Malafaia e o Tarcísio de Freitas, né? Você não se fala de Nicolas Ferreira, não se fala de Flávio Bolsonaro, não se falam dos outros nomes que pavimentaram a ascensão do extremismo de direita nos últimos anos. O que sobrou como direção política, como os grandes cabeças do bolsonarismo, realmente é o Silas Malafaia, como porta-voz, como mencionou Elô, um porta-voz das posições mais extremadas contra a Suprema Corte de fora do mundo da política, vamos dizer assim, entre muitas aspas, porque o Malafaia faz política o tempo todo, e o Tarcísio de Freitas, né? Não estava o Zema, não estava o Caiado, não estava... Ou seja, quem estava lá reafirmando o seu compromisso de alinhamento, apoio e subserviência ao Bolsonaro na semana que ele vai ser preso, Malafaia e Tarcísio de Freitas. Então não venham dizer daqui 6 meses que o Tarcísio é moderado, que o Tarcísio é o candidato do Centrão, que o Tarcísio é uma via mais razoável do que ter Flávio ou Eduardo como candidato. Tarcísio ontem pagou um pedágio, já que ele gosta tanto de pedágio, pagou o maior pedágio da vida dele, sozinho na prática, ao lado do Malafaia, fazendo ataques ao Supremo na semana em que o Supremo vai condenar o Jair Bolsonaro, mais bolsonarista do que qualquer outro bolsonarista, se mostrou ontem o Tarcísio de Freitas, né? Que vergonha, né? Vai carregar essa para a história, ainda por cima diante da bandeira dos outros. Então, ele realmente tem muito que explicar, né? Muito bom, Elô. A gente sempre lembrar, né, que o Tarcísio defendeu a anistia diante de uma bandeira gigantesca dos Estados Unidos no nosso 7 de setembro. É realmente lamentável, é um constrangimento, né, para dizer o mínimo aqui. Agora, Elô, eu queria trazer uma fala aqui do ministro Gilmar Mendes. Ele foi às redes sociais falar a respeito disso, né, saindo em defesa do Supremo Tribunal Federal. Falou sobre essa suposta ditadura da toga, que isso não existe, que é uma declaração que apareceu nessas manifestações, na verdade, porque tiveram em outras capitais, aí no Rio de Janeiro também, a gente teve o governador do Rio de Janeiro lá, também o réu Alexandre Ramagem estava lá no Rio de Janeiro também, subindo em palanque com essa galera. A gente teve o Gilmar Mendes falando a respeito disso. O texto é bastante longo, mas a gente vai ressaltar alguns trechos que são mais importantes aqui, porque ele reforça: no dia da independência, é oportuno reiterar que a verdadeira liberdade não nasce de ataques a instituições, mas do seu fortalecimento. Essa frase é muito forte. Ele diz que não há no Brasil ditadura da toga, tampouco ministros agindo como tiranos. O STF tem cumprido seu papel de guardião da Constituição, do Estado de Direito, impedindo retrocessos. Depois ele cita uma série de perigos ao autoritarismo, né, como milhares de mortos numa pandemia, negacionismo de vacina, enfim. E diz que o que o Brasil realmente não aguenta mais são as sucessivas tentativas de golpe que ao longo da sua história ameaçaram a democracia e a liberdade do povo. Ele foi
muito bem aqui nesse posicionamento o Gilmar Mendes. Aqui só para fechar essas reações, Elô, o próprio presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, ele teve que se pronunciar a respeito, até porque está sendo muito pressionado, muito cobrado pelos bolsonaristas a pautar na Câmara dos Deputados, né? Ele, nas redes sociais, publicou, a gente está vendo aqui na tela, um texto dizendo: a melhor forma de se defender o Brasil é trabalhando por ele de forma independente e equilibrada. Um pouco aquele posicionamento à la Hugo Motta, né, Hugo Juliano? Motta, né? Um gerador de lero-lero, né, Elô? Agora a Elô vai confirmar. Assim, eu acho que a manifestação mais contundente que eu já vi o Gilmar Mendes tendo contra um grupo político desde sempre, porque ele faz um verdadeiro inventário dos crimes do bolsonarismo no Brasil, né, que vai da negligência na pandemia a o questionamento às urnas eletrônicas, chega até o golpe de Estado, né? Então, assim, olha, o Gilmar Mendes, todo mundo sabe, é um ministro muito ativo, né? Não é exatamente um ministro discreto, né? Tem opiniões, sempre teve opiniões fortes, né? Sempre está pronto a se posicionar, mas o que ele fez foi mais do que se posicionar, ele faz um inventário dos crimes do bolsonarismo, não é isso, Elô? Como é que repercutiu aí em Brasília essa fala do Gilmar Mendes? Exatamente, Juliano. E eu acho que tem outra coisa que eu queria destacar na fala dele, porque a gente sabe que o Gilmar Mendes, o ministro Gilmar Mendes, quando ele fala, ele usa um linguajar que metade das palavras a população brasileira mal entende. Ele foi claro, direto ao ponto, incisivo e fez o que é preciso fazer. Lembrar que o Bolsonaro está sendo julgado agora por tentativa de golpe, mas tem outros crimes tão ou mais sérios do que esses, como é o caso da pandemia. Bolsonaro tem que ser julgado pela morte de milhares de pessoas às quais ele recusou vacina, para as quais ele mandou tomar cloroquina, negou vacina, negou atendimento, negou oxigênio, ainda fez piada de todo mundo. Então esse é um crime pelo qual ele tem que ser julgado. Agora, acho que Gilmar Mendes foi muito feliz nas palavras que usou, foi muito claro, muito objetivo. Agora, eu acho, Juliano, como você disse, ele é um ministro ativo. Foi a sua maneira de expressar a maneira como o ministro Gilmar Mendes se movimenta na sociedade brasileira. Que eu, na minha maneira pessoal de ver, acho que nenhum ministro devia fazer. Acho que todos os ministros deviam ser bem discretos, distantes dos outros poderes, trabalhando ali na Suprema Corte. Eu gostaria mais de ver ministros do Supremo agindo dessa maneira. Não é assim que a banda toca aqui no Brasil, mas olhando assim, analisando apenas o discurso, acho que ele não poderia ter sido mais feliz e mais preciso. Excelente. Eu também queria trazer uma observação aqui, porque eu achei interessante a maneira como alguns resolveram sair dessa história da bandeira dos Estados Unidos, ou pelo menos tentar, né? Porque alguns deles conseguem ainda ter o discernimento de quão ruim pode ser futuramente, politicamente, para eles ter essa bandeira gigante dos Estados Unidos em um 7 de setembro, né? Então, Silas Malafaia organizou esse ato, organizador de outros atos também pró-Bolsonaro. Ele disse que ficou indignado quando ele viu a bandeira dos Estados Unidos, quando abriu a bandeira ali em plena Avenida Paulista, disse que é totalmente contra e que os bolsonaristas que fizeram isso não pensam. Aí depois, além de dizer, eles não pensam, ele foi para mais do que isso. Ele falou, não, na verdade essa é uma armação da esquerda para gerar uma foto para a imprensa. Então, vou trazer aqui a fala completa do Silas Malafaia, porque ele deu uma entrevista para a Folha de São Paulo a respeito disso, a gente coloca aqui na tela. Ele diz o seguinte: posso te falar uma verdade? É difícil, né, ler essa fala sem querer imitar o Silas Malafaia, mas eu vou fazer o meu melhor aqui. E ele diz, eu posso te falar uma verdade? A minha ficha está caindo. Quem é que vai me dizer que não foi a turma da esquerda que estava ali e estendeu a bandeira dos Estados Unidos? Que não foi a própria esquerda que plantou isso para tentar desmoralizar o nosso evento, que era patriota de 7 de setembro. Foi muita coincidência esse negócio. Só que logo depois, o Eduardo Bolsonaro, ele vai e faz o oposto, né? Então, já, assim, o Silas Malafaia, que gosta muito de criticar o Eduardo Bolsonaro, já deve ter mandado um áudio para o Jair logo na sequência, assim, feliz da vida com essa publicação. O Eduardo, ele publicou um textão, mas eu vou trazer aqui só uns highlights para vocês, que é tanta besteira que foi escrita que fica difícil de selecionar.
Mas ele está querendo justificar, né? Por que uma bandeira dos Estados Unidos no dia da independência do Brasil? E aí ele justifica dizendo que as ditaduras geralmente são derrubadas de fora para dentro, porque dentro delas os tiranos censuram qualquer ferramenta que possa fazê-los perder o poder. E é por isso que no dia da independência do Brasil as pessoas foram às ruas para quebrar a narrativa de que o Donald Trump não tem apoio no Brasil e de que há um ataque americano em andamento contra a soberania nacional. E aí ele critica também a grande imprensa, enfim, e no final ele agradece o Donald Trump por trabalhar, ele diz, para corrigir a bagunça deixada por seu predecessor. Impressionante, né? Porque outro dia a gente comentou, Elô, que eles eram muito burros, né? Porque deixavam salvo no celular plano golpista, o outro deixava salvo no computador a carta pedindo asilo para o Milei. Mas realmente, quando você acha que a estupidez, que a sem-vergonhice, porque não é só burrice, tem uma boa dose de sem-vergonhice. Quando você acha que a falta de vergonha na cara já chegou no limite, os caras abrem uma bandeira dos Estados Unidos da América no 7 de setembro. Quer dizer, é mais do que burrice, mais do que... Tem uma boa cota de falta de vergonha na cara, de achar que as pessoas não vão lembrar disso. Isso aqui foi a grande imagem do 7 de setembro. Né? Um bando de lambe-botas do imperialismo abrindo a bandeira dos Estados Unidos na Avenida Paulista no dia da independência durante um ataque sem precedentes de uma potência estrangeira. Essa imagem vai ser usada daqui até a eleição e depois da eleição e nos livros de história para contar uma etapa da nossa história, da história dessa etapa de luta política que se vive no Brasil entre a democracia e o autoritarismo, entre quem quer a paz e quem quer confusão, entre quem quer direitos e quem quer vender o país. Essa imagem ela é ilustrativa de o que representa o bolsonarismo nesse momento que a gente está vivendo, mas também representa, né, Elô, uma falta de senso, né, uma falta de cálculo para perceber que, como disse o Malafaia, que é um sujeito que sabe fazer conta, essa fatura vai ser usada daqui até a eleição contra eles, né? Então, eu infelizmente tenho que concordar com o Malafaia quando ele xinga o Eduardo Bolsonaro de tudo que é nome para dizer que ele não tem a menor percepção política para entender que esse tipo de elogio ao Trump, o que ele fez foi muito sério, ele está pedindo um golpe de fora para dentro no Brasil. É isso que ele está dizendo. Ele está pedindo um golpe dos Estados Unidos sobre o Brasil para mudar o nosso sistema político. Só isso, mais nada. Imaginem vocês. Então eu tenho que concordar com o Malafaia quando ele xinga o Eduardo de tudo quanto é nome, porque ele politicamente não entendeu nada. Ele não viu o quanto que os erros que eles estão cometendo estão só ajudando o presidente Lula a subir ainda mais nas pesquisas. E mais, essa imagem vai ficar e vai ser muito explorada. Eu ouvi agora há pouco também, falei com uma pessoa que me disse o seguinte: nós estamos tentando saber de onde vem essa bandeira, porque a gente desconfia, claro que é alguém da esquerda, né? A gente desconfia que essa é uma bandeira do National Football League, que teve aqui no Brasil, né? NFL. Se ela veio de outro país, se ela veio pronta de outro país, isso pode configurar financiamento de movimento político vindo de fora. Se isso vai ter efeito jurídico, prático, legal, eu não sei. Mas efeito político, não tem a menor dúvida, vai virar uma tremenda ferramenta política para instigar a extrema-direita e colocar a extrema-direita nesse lugar onde ela foi, para o qual ela foi voluntariamente, de aliada dos nossos inimigos, aliada pedindo um governo estrangeiro que interfira aqui, não só na economia, como na política, pedindo um golpe vindo de fora para dentro. Isso, Juliano, você tem todíssima razão, será explorado ad infinitum pela esquerda para mostrar com quem que esse pessoal anda. E é muito pouco improvável, né, Elô, Gabi, que houvessem duas bandeiras no mesmo final de semana, porque para quem não acompanhou o que a Elô está mencionando, é um jogo de futebol americano que aconteceu no estádio do Corinthians, sexta-feira, e na abertura do jogo, no início do jogo, se abriu uma bandeira dos Estados Unidos, porque é a Liga de Futebol dos Estados Unidos que fez um jogo aqui para
vender o produto fora do país, tinha uma bandeira do Brasil, tinha uma bandeira dos Estados Unidos, na abertura do jogo. É uma bandeira muito parecida, do mesmo tamanho. E, de repente, no domingo aparece uma... Será possível que no mesmo final de semana houvessem 2 mega bandeiras dos Estados Unidos na mesma cidade? Porque é muito possível essa hipótese de que essa bandeira tenha sido desviada do jogo que aconteceu na sexta-feira e no sábado para um protesto político. E aí, aí vão ter que explicar quem pagou pela bandeira, de onde veio o tecido, quem que pintou, quem que imprimiu. E pode ir longe essa história. Essa é a ideia, Juliana, essa é a ideia. Essa é a ideia. Vai render, com certeza. E eu me lembrei imediatamente daquela cena que a gente gravou aqui na Câmara, aqui não que eu estou no Senado, né? Lá na Câmara dos Deputados, quando aquela turba tomou a Câmara, a mesa da Câmara, e fez uma reunião, queria fazer uma reunião numa comissão. E aí, eles começaram a reunião, vocês se lembram dessa cena, né? Alguém abriu a bandeira dos Estados Unidos atrás e o Sóstenes Cavalcante saiu correndo, abaixa isso aí, porque vai pegar mal. É isso, eles não entenderam até hoje, né? Porque eu não sei, é porque acho que eles realmente estão contando. Eles batem continência para a bandeira americana, né? O ídolo deles sempre bateu continência para a bandeira americana. Por que de uma hora para outra eles vão achar que está errado, né? Então eles continuam na mesma toada. Vamos ver, né? Vão continuar batendo continência para a bandeira americana, enquanto Donald Trump provavelmente vai querer trazer novas sanções contra o Brasil quando sair o resultado do julgamento lá no Supremo Tribunal Federal. Falando nisso, Elô, bom trabalho para você amanhã, que eu sei que você vai estar desde cedo e todos nós também, com a nossa equipe pronta para acompanhar a retomada do julgamento amanhã. Tem os votos, hein? Começando pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, bom trabalho por aí, minha querida. Valeu. Ô, Gabi, vai lá. Só uma coisa curiosa. Eu listei aqui as provas contra o Bolsonaro. Você sabe quantas eu tive na minha lista? Eu cheguei aqui, ó, no meu compilado, o número cabalístico, 13. Olha só, né? 13, que é o número do PT. Muito engraçado. Então muito vamos bom, ver o que vai dar amanhã lá. Excelente. A gente vai te acompanhar por aqui, Elô. Bom trabalho. Até amanhã. Elô. Faço votos de bons votos amanhã, Elô. Até amanhã, isso. pessoal. É isso. Falando em bons votos, vamos chamar Rodrigo Viana aqui para Esse é bom de voto. Esse é bom de voto. Nós aqui nessa mesa. Eu acho que se procurar bem, chega a 50 crimes. Também acho, que é um número aí que eu simpatizo. Agora, olha, falando em bandeiras, ontem, Rodrigo, não sei se você percebeu, haviam outras bandeiras. Tinha bandeira dos Estados Unidos, tinha bandeira de Israel, claro, obviamente, porque esse povo adora um governo autoritário que massacra e que extermina com um povo indefeso, e bandeira da Argentina, no dia que levou a sova o Milei. Que o Javier Milei tomou uma surra nas urnas. Então, realmente a turma tá ruim de aliado, viu? Benjamin Netanyahu, Trump e Milei. Não tinha uma bandeirinha nem da Itália, onde tem lá Giorgia Meloni, que é uma fascista um pouco mais, come de garfo e faca. Não tinha Itália, não tinha Hungria. O que eles gostam mesmo é de gente ruim, de gente tosca, de gente que realmente representa tudo de atrasado. É Milei, Netanyahu e Trump. As 3 bandeiras ontem presentes no protesto da Paulista. Não, bem apontado. Eu posso dar um pitaco rapidinho, assim, que vocês já falaram do assunto aqui, eu estava ouvindo boa parte do que vocês vinham comentando. Bom, o Tarcísio, né? Essa fala do Tarcísio e aquela vergonha que o Malafaia faz ele passar, mas eu queria mais ficar com a fala dele mesmo. Passou do ponto, né? Eu estava vendo um noticiário agora em outras emissoras aqui, até emissoras simpáticas à direita, por exemplo, a CNN Brasil, dizendo que a fala do Tarcísio acendeu o sinal vermelho no Centrão, porque é um atrito muito forte com o Supremo. E aí a resposta do Gilmar Mendes deixa isso muito claro. O Gilmar Mendes fez uma lista dos absurdos cometidos já pelo Jair Bolsonaro para se contrapor ao Tarcísio. Eu fico pensando assim, tudo bem, o Tarcísio queria pagar um pedágio, mas eu acho que ele errou no tom, Juliano. Pensando do ponto de vista dele, até na estratégia dele, ele é obrigado, né, Gabi, se ele quisesse ser candidato, a mostrar fidelidade ao bolsonarismo. Mas ele tinha maneiras, me parece, de fazer isso sem ter agredido tão frontalmente o STF. Aí alguém vai dizer, não, mas ele fez agora, porque daí até o ano que vem dá tempo dele limpar de novo a imagem.
ele, depois que fez a primeira, o Bolsonaro e o Eduardo vão falar, fala de novo, você não está do nosso lado? Quero ver falar de novo, quero ver se vai falar. Então, ele agora está amarrado na perna do Jair Bolsonaro. Sem contar o desgaste com os ministros, né? Não, é assim, o principal é o desgaste com os ministros. E como é que desfaz esse desgaste agora? Só se ele parar de falar durante um ano. Se ele parar de falar, não adiantou nada ele ter falado, porque o bolsonarista vai dizer, tá vendo? Falou só uma vez para ganhar os votos. Ou ele vira um bolsonarista rolando na lama, ou ele não tem saída, porque vai ser cobrado que ele continue mostrando fidelidade ao Bolsonaro. Não vale uma vez só. Para essa turma não vale uma vez só. Agora está preso, quero ver se é mesmo fiel ao Bolsonaro. Então, o Tarcísio tomou um caminho do qual eu acho que não tem volta nesse momento. Me parece que ele errou no tom, porque ele podia ficar do lado, não, eu sou solidário, Jair Bolsonaro, temos que ficar do lado, ele é uma grande liderança e tal, tenho dúvidas, tenho algumas críticas em relação... Mas não precisava dizer que era uma ditadura, que era um tirano, ele usou a palavra tirano para se referir ao ministro do Supremo Tribunal Federal, que foi indicado pelo Michel Temer, o Alexandre de Moraes. Então, errou no tom e criou, acho que, um problema para ele mesmo. A esperteza política, tinha que mostrar que tinha fidelidade, mas me parece que ele errou. É isso aí, Rodrigo, eu concordo e acho que também a memória das pessoas, se não tiver curta, vão lembrar que ele não foi a última manifestação para o Bolsonaro também. Então foi bem conveniente para ele justamente agora, né, querer armar uma anistia no Congresso e também atacar frontalmente o Supremo Tribunal Federal. Falando nisso... Dia 14 de setembro, a gente vai lançar um documentário novo aqui sobre esse tema, sobre isso que nós estamos falando. Sobre isso que a gente está conversando aqui. Então, a equipe do ICL está trabalhando num documentário exclusivo, O Fim de Bolsonaro, como a democracia brasileira venceu o golpe. Então, a gente vai trazer um verdadeiro dossiê dessa história, cobrindo o julgamento, enfim, as provas, depoimentos, né, os documentos, todas as etapas que levaram não só o Jair Bolsonaro, mas o núcleo crucial, né, a cúpula militar ao banco dos réus. Você vai acompanhar o trailer a partir de agora? Vamos assistir um trechinho? Vamos nessa. Não há a menor dúvida, daria golpe no mesmo dia. Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. O que ele fez na vida e na carreira política dele foi atentar contra a democracia brasileira. Organização criminosa liderada por Jair Messias Bolsonaro. Eles fizeram um plano que previa a execução, o assassinato do presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes. Tem documento para provar isso. Pela primeira vez, militares criminosos são julgados pelo judiciário. O senhor admitiu que trabalhou a minuta golpista? Editou a minuta? Se humilhou na frente das câmeras, se humilhou diante de todo o Brasil. E fazendo um trabalho que o regime militar não fez, matando 30 mil, matando. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem, se for ter guerra, morre inocente. Ó, depois da exibição do documentário, que você já acompanhou um gostinho, agora vai ter uma conversa com o Eduardo Moreira, com a Elo Vilela, Juliana Dalpiva, Leandro Demore e também Chico Sá, os nossos craques, hein, desse elenco ao vivo que vão analisar os desdobramentos do julgamento, o nosso julgamento mais importante, né? O mais importante da nossa história vai ser nesse domingo, dia 14, portanto, reforçando aqui, 8 horas da noite, vai lá em icln2.com.br, garante o seu ingresso, vale muito, muito a pena, para a gente trazer uma análise ponto a ponto do desfecho dessa história que a gente ainda não conhece, mas vai estar no documentário também. E amanhã já vamos ter uma boa ideia do que vem, né? Com o voto do Alexandre de Moraes. Edição relâmpago, né? Vamos ter condenação dia 12 e dia 14, o fechamento do filme. Já vai contar a história. O pessoal que está fazendo já disse que deixou boa parte, claro, preparado, 90%, mas tem que colocar o final. O grande finale, né? Tem que entrar o grande final. Acompanhem, hein, gente? Vale a pena, acompanhem. E vamos trazer também noticiário internacional com o nosso querido Jamil Chad, que está chegando aqui no N2 essa segunda-feira. Jamil, boa noite para você. Boa noite a todos. Muito bom estar com vocês aqui. Bom estar com você também, Jamil. A gente está trazendo aqui os detalhes todos do julgamento, dessa expectativa.
Mas essa semana já começou com o presidente Lula também falando do tarifaço. Isso é muito importante porque a gente tem expectativa, claro, de uma possível retaliação por parte dos Estados Unidos e do Donald Trump também. Hoje teve uma reunião virtual do BRICS e o presidente Lula disse que os países do bloco se tornaram alvo do que ele chamou de uma chantagem tarifária. E essa fala do presidente Lula ela não foi transmitida, mas foi um discurso que foi disponibilizado em texto que a gente traz um trechinho aqui para vocês. Então, abre aspas para esse trecho do discurso do presidente Lula na cúpula virtual. Ele diz o seguinte: os nossos países se tornaram vítimas de práticas comerciais injustificadas e ilegais. A chantagem tarifária está sendo normalizada como um instrumento para a conquista de mercados e para interferir em questões domésticas. A imposição de medidas extraterritoriais ameaça as nossas instituições. Cabe ao BRICS mostrar que a cooperação supera qualquer forma de rivalidade. É importante esse posicionamento, né, do BRICS, Jamil, porque foi o primeiro incômodo ao Donald Trump, né, com a questão da dolarização, da discussão sobre Big Techs também. Isso incomodou muito o Donald Trump e veio logo na primeira sanção dele contra o Brasil. Sem dúvida, Gabi. Olha, essa reunião não aconteceu por acaso, ela não acontece agora por acaso. Ela, obviamente, ela tem um contexto geopolítico muito forte. Mas vamos colocar num contexto. Na semana passada, nós tivemos 2 reuniões muito importantes. A primeira delas entre Xi Jinping, Modi, que é o primeiro-ministro da Índia, e, claro, Vladimir Putin. Isso na China. Logo depois, uma reunião bilateral entre Putin e Xi Jinping. E agora, finalmente, a reunião do BRICS, uma reunião virtual, mas que não deixa de ser absolutamente relevante. Ou seja, os países emergentes se organizando para dar alguma resposta, se organizando para mostrar solidariedade entre eles, sem dúvida nenhuma, mas, acima de tudo, para deixar escancarado que essa chantagem de Donald Trump, ela pelo menos não terá o efeito que Donald Trump gostaria que ela tivesse, ou seja, que os países cedessem, que os países simplesmente se dobrassem a qualquer demanda americana. Isso vai além, ela não termina nesta reunião de hoje. Ela continua para onde ou para quem? Ela continua em Nova York, curiosamente, durante a Assembleia Geral da ONU, que acontece daqui a 2 semanas. De novo lá o BRICS, pelo menos os chanceleres do BRICS vão se reunir e depois, quem é que abre a Assembleia Geral? O próprio presidente Lula. Tanto hoje como em 2 semanas, uma palavra vai ser fundamental: soberania. Essa palavra o presidente utilizou hoje, nesse discurso interno, como você falou, Gabi, não foi transmitido, mas tivemos um acesso à cópia, basicamente, do discurso, e Lula insistiu na questão da soberania, e nós temos a informação de que sim, ele vai levar o tema da soberania justamente para abrir a Assembleia Geral da ONU. Claro, depois dele fala o próprio Donald Trump, se é que Donald Trump irá. Eu aposto que sim, mas vamos ver de que forma isso tudo vai acontecer. De todas as formas, é um mundo emergente se organizando para lidar com o desafio de Donald Trump. Boa noite, Jamil. Aliás, Jamil, o maior autografador de livros do Brasil, já mais de 35 mil livros autografados, só nessa última tiragem de Espero que você seja deportado. Tudo bem, meu amigo? Você sabe que soberania foi uma palavra absolutamente ausente no protesto dos bolsonaristas ontem, né? É curioso como eles usam essa palavra quando bem entendem, né? No meio da pandemia falavam de soberania para dizer que não eram obrigados a seguir aquilo que o OMS estava sugerindo em relação à compra das vacinas, que o Brasil era soberano para abrir ou fechar o comércio quando quisesse. Diante das acusações sobre o desmatamento, as queimadas na Amazônia e no Pantanal, diziam que o Brasil era soberano, que não devia satisfações para as cobranças que a comunidade internacional fazia em relação ao desmatamento, que a Amazônia era dos brasileiros, e de repente fazem um ato com a bandeira dos Estados Unidos. Queria te perguntar se isso repercutiu fora do Brasil também, você que acompanha para e passo aí em vários idiomas o que está sendo repercutido pelo Brasil, sobre o Brasil no exterior, se também repercutiu fora o fato de haver aqui uma quinta coluna, né? Aquilo que os monarquistas chamavam na Guerra Civil Espanhola a quinta coluna, que de dentro de Madrid favoreciam o avanço das tropas fascistas, das tropas de Franco. Como é que foi por aí, Jamil?
Juliana, boa noite, bom falar contigo também. Olha, é curioso porque essa imagem da Avenida Paulista repercutiu muito. A imagem, por quê? Porque tanto aqui na Europa como em outros lugares do mundo, claro, esse mesmo desafio, todos estão sendo confrontados com essa realidade que Donald Trump impôs. Até onde vai a nossa soberania, até onde nós vamos poder resistir a algum tipo de pressão internacional por parte da Casa Branca. Esse debate não é um debate exclusivo brasileiro, mas a grande diferença, uma das maiores diferenças em relação ao bolsonarismo, é a presença não só de um discurso pró-americano, mas quase uma idolatria, quase não, é uma idolatria a Donald Trump e aos Estados Unidos. E isso não tem sido visto nem mesmo entre aqueles apoiadores de Donald Trump aqui na Europa. Por exemplo, Vox, na Espanha, não ousa misturar a bandeira americana às bandeiras espanholas. Eles adoram fazer aqueles comícios gigantescos com bandeiras espanholas. Não ousam aparecer lá com bandeiras americanas. O mesmo na França, o partido da Marine Le Pen não ousa aparecer com bandeiras americanas. Nem mesmo a Giorgia Meloni, na Itália, teria, vamos dizer assim, o espaço político para fazer isso. Então, claro, chamou muito atenção justamente essa presença dessa bandeira. Uma bandeira que, claro, você colocou muito bem, Juliana, é manipulada. Né? Na verdade, não é a bandeira que é manipulada, é o conceito de soberania. Ele é resgatado, ele é utilizado quando interessa. Então, na questão eu me lembro muito bem na questão da OMS, quantas e quantas vezes vinham aquelas frases, inclusive ministros que vinham até Genebra para dizer quem são vocês para dizer o que é que nós vamos fazer, as soluções terão de ser domésticas, blá blá blá. Tinha um certo chanceler brasileiro, Ernesto Araújo, que também defendia soberania a todo custo. É curioso, porque justamente esse mesmo grupo parece não ver uma contradição em trazer justamente a bandeira justamente daquele país conhecido tradicionalmente por ingerências em assuntos domésticos para lidar com a sua própria soberania. É de uma incoerência profunda que, claro, o mundo inteiro percebeu. E, Jamil, é interessante, né, essa reflexão que você traz na sua coluna do UOL, acho muito oportuna também, que para quem não leu ainda, está lá na coluna do Jamil Chad, no portal UOL, fazendo uma reflexão sobre o que está acontecendo, vamos dizer, nesse momento entre Brasil e Estados Unidos e o que acontece com quem trai a pátria nos Estados Unidos. Então, já que a gente está falando de tarifaço aqui, né, e sobre esse ato pró-Bolsonaro também, o Jamil separa, e eu vou ler esse trecho aqui, Jamil, acho que vale a pena antes de você comentar, sobre o Código Penal dos Estados Unidos, mencionando até pena de morte, é bastante duro, olha só. Abre aspas, quem, devendo lealdade aos Estados Unidos, declarar guerra contra eles ou aderir aos seus inimigos, dando-lhes ajuda e conforto, dentro dos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar, é culpado de traição e sofrerá a pena de morte ou prisão e multa e será incapaz de exercer qualquer cargo nos Estados Unidos. Imagina só, né, esse Código Penal dos Estados Unidos, Rodrigo, que a gente traz aqui, se fosse aplicado a alguns parlamentares, né, alguns bolsonaristas que dizem patriotas, exatamente. Não. Principalmente um certo personagem que agora está lá nos Estados Unidos, né? E, inclusive, ele parabenizou nas redes sociais dele essa iniciativa desses bolsonaristas que estenderam a bandeira lá na Avenida Paulista. Ele achou excelente. Ele e o Malafaia não combinaram direito, né? Porque o Malafaia disse, veja como bem... Como sempre, né? Eles veja bem, isso foi talvez algum esquerdista que estendeu aquela bandeira na Paulista. Ele disse isso, você sabe, né, Jamil? O Silas Malafaia. Ou bolsonaristas que não pensam. O bolsonarista que não pensa, mas daí seria toda a avenida. Agora, e vem o Eduardo Bolsonaro e dá os parabéns. Eu fico imaginando se estendessem, passando já para o Jamil, uma bandeira da China, nesse momento, numa manifestação no 4 de julho, que é a data de independência dos Estados Unidos. O que aconteceria com um patriota que estendesse a bandeira da China... Da Venezuela. Ou da Venezuela. Ou de Cuba. Pois é, lá nos Estados Unidos. O que você acha, hein? Você acha que dava tempo de estender ela inteira ou o cara já era dobrado com a bandeira junto e jogado em alguma prisão lá nos Estados Unidos, Jamil?
Olha, Rodrigo, é curioso, porque olha só, em Los Angeles, naquelas manifestações, e que depois, por conta das deportações, né, ali no caso era muito específico em relação às imigrações, vários dos grupos trouxeram o quê? Uma bandeira mexicana. Não estamos nem falando de Cuba, Venezuela, né? Mexicana, né? Que vamos colocar aqui, obviamente, talvez mais simpática aos próprios americanos. Só o fato daquelas bandeiras terem aparecido, a extrema-direita americana foi loucura, dizendo, viu como eles têm que ser deportados, obviamente eles não são americanos, obviamente a lealdade deles não tem nenhuma relação com o nosso país. Eles usaram o fato de que bandeiras estrangeiras estavam em protestos aqui nos Estados Unidos, insisto, bandeira mexicana, para justificar a deportação. Verdade. Então é muito, muito, muito complicado você fechar essa equação. Quer dizer, então não pode usar bandeira estrangeira, salvo se for aquela bandeira que é a nossa mesmo, né? Enfim, complicada essa equação. Agora, queria até pedir para vocês a gente fazer um exercício. Imagine só um deputado americano que pede licença, sai dos Estados Unidos, né? Trump é derrotado na eleição, ele sai dos Estados Unidos, ele vai a um país e aí começa a, entre outras coisas, fornecer dados, informações, fazer campanha, etc., para que aquele país estrangeiro coloque sanções contra os Estados Unidos. Bom, você acabou de ler aí, Gabi, o que poderia acontecer com ele, né? Ele poderia ser julgado, sim, indiciado por traição da pátria, com um impacto muito grande para a vida dele. Agora, traição não é só pegar em armas, isso fica muito claro no Código Americano, não é só pegar em armas para lutar contra os Estados Unidos, é fornecer qualquer tipo de apoio ou informação a uma potência estrangeira para aquele ataque nos Estados Unidos. Ou seja, nos Estados Unidos não se brinca com isso, né? Não preciso nem explicar. Nos Estados Unidos não é só o crime de traição à pátria que é punido de forma muito severa. Outros crimes também estão ali, fazem parte justamente de algum tipo de, eu diria, cuidado com a própria soberania do país, né? Afinal de contas, atos como esse podem colocar em risco a própria independência, a própria soberania do país. Não é por acaso, e o Rodrigo vai saber muito bem disso, que o Dante, lá no inferno dele, ao descrever os vários crimes, etc., coloca como o pior dos crimes aquele que a punição precisa ser mais severa, justamente a traição. Isso Dante, não sou eu que estou dizendo, é o próprio Dante Alighieri colocando isso lá no inferno, no último dos círculos. Excelente, Jamil. Eu queria aproveitar a sua presença aqui para repercutir também uma informação que acabou de sair, que nos informa a nossa repórter Heloísa Vilela. Ela adiantou no começo do programa que a gente teria provavelmente uma representação protocolada pelo PT contra o Tarcísio de Freitas. E agora a gente teve essa informação. Então, acabou de sair, o deputado federal Rui Falcão foi quem protocolou lá no Supremo essa representação contra o Tarcísio por conta dessas declarações, principalmente contra o Supremo Tribunal Federal e o Alexandre de Moraes. Então, o parlamentar, ele traz justamente sublinhado essa... Na verdade, ele diz que extrapola a crítica, né, política quando ele ataca o STF e... porque o governador, né, o Tarcísio, ele disse que não vamos mais aceitar que nenhum ditador diga o que a gente tem que fazer. E também acusou Moraes de tirania. Essa frase lembra muito Jair Bolsonaro no 7 de setembro de 2021, né, quando ele fala, né, este presidente não mais seguirá nenhuma decisão desse ministro. Lembra demais. É muito parecida. E na denúncia da PGR, o 7 de setembro de 21...
naquela linha do tempo que o PGR, que o Gonê faz, é o que ele considera o começo ali das articulações golpistas. Exatamente. Então o Tarcísio está se acoplando a esse discurso, né, Juliano? Impressionante. Ou na pior das hipóteses, poderia ser envolvido, se não no processo, nos inquéritos que apuram o golpe de Estado, no mínimo no inquérito que está o Eduardo Bolsonaro e o Jair, de obstrução da justiça, pelo qual ele está, nesse momento, em prisão domiciliar, né? Quer dizer, porque no caso tanto do Eduardo quanto do Jair Bolsonaro, o inquérito contra ele sobre obstrução tem a ver com a pressão política que é feita por parte do Eduardo Bolsonaro com as sanções articuladas nos Estados Unidos e por parte do Jair Bolsonaro com as declarações que tem feito para tirar a credibilidade da justiça. Não se trata de não poder criticar a justiça, todo mundo pode criticar o judiciário, pode criticar o juiz, mas no curso do processo, um ex-presidente mandar 2 milhões de reais para os Estados Unidos, de dólares, né, para os Estados Unidos para um filho, articular mobilizações, financiar atos que constranjam a Suprema Corte, isso sim pode ser caracterizado como tentativa de obstrução de justiça e Tarcísio estaria diretamente vinculado a essa tentativa. Perfeito. Pelo que falou ontem. Aqui, para passar para o Jamil, essa representação está pedindo uma investigação e aqui quais são os crimes, né, que ele pede essa investigação. Coação no curso do processo, incitação ao crime e abolição violenta do Estado Democrático de Direito, justamente por tentar impedir ou então restringir também o funcionamento do STF, Rodrigo. Tem tudo a ver. Não, eu queria passar para o Jamil, porque acho que o Juliano delimitou muito bem. Talvez tenha menos a ver, talvez não, com certeza tem menos a ver com o processo que está terminando nesta semana e tem mais a ver com este outro que investiga obstrução de justiça. Mas, Jamil, passamos para você, só para quem está chegando agora, acabou de sair. Então, a representação do Rui Falcão pedindo que o Tarcísio seja investigado também por obstrução de justiça, Jamil. Olha, sinceramente, é muito coerente que o Rui Falcão faça esse pedido, porque se o PGR já colocou esse outro 7 de setembro nesse contexto, por que não essa fala? Na verdade, não é uma fala isolada, ela faz parte, como o Juliano colocou, ela faz parte de uma estrutura, ela não é uma declaração, ela não é uma frase solta num palanque ou nas redes sociais, não é isso. É dentro de um contexto, obviamente, de ataque às instituições. Eu acho que, sinceramente, chegou o momento de a gente colocar um basta a qualquer tipo de ataque à democracia, às instituições, etc. Insisto, e eu acho que o Juliano também colocou isso, criticar as instituições, criticar uma decisão judicial, dizer que não concorda e vai entrar com recurso, etc., é do jogo. Precisa haver esse espaço para qualquer tipo de crítica. Agora, dizer eu não reconheço basicamente aquela instituição, aí já é uma outra coisa, né? O que o Tarcísio disse, o que o Bolsonaro tinha dito naquele outro 7 de setembro, é que ele simplesmente não reconhecia, ou não reconhece, no caso do Tarcísio, este poder da República. É isso que ele diz. Aí é muito mais sério do que você simplesmente dizer, não, mas ele tem o direito de criticar. Tem, sem dúvida nenhuma. O que ele não tem é o direito de dizer eu não cumpro porque eu não reconheço aquele poder como um poder legítimo. Ora, se ele não reconhece aquele poder como um poder legítimo, ele está dizendo que a própria República não tem base. Então é muito, muito sério quando um discurso vai nesse caminho. Agora, eu fico me perguntando aqui, Juliano, que obviamente tem uma experiência política importante, Juliano, é um erro de cálculo ou basicamente uma aposta, dizendo, bom, esse é o caminho que a base mais radical quer ouvir, vou caminhar nesse espaço para ser o herdeiro, vamos dizer assim, político de Jair Bolsonaro. Eu fico me perguntando se isso não foi mais um erro, basicamente, assim como a bandeira, assim como o tarifaço, mais um erro justamente do governo Tarcísio, porque, vamos lembrar, o governo Tarcísio vem acumulando justamente erros bastante grosseiros em relação... Talvez não entendeu, custo acreditar que não entendeu, enfim. Mas eu fico me perguntando, será que isso aí é mais um erro acumulado, ou é simplesmente algo deliberado para dizer eu sou o herdeiro? Sem dúvida, pagando um pedágio, né, Jamil? A gente tem mencionado isso já. E falávamos sobre isso aqui, inclusive, fora do ar. Quer dizer,
O Tarcísio recebeu um sinal muito forte do Centrão na semana passada, com o desembarque do União Brasil e do PP, do governo do presidente Lula, e um sinal de que o Centrão vai estar com ele. E ele certamente disse, tá bem, é muito bom ter o apoio de vocês, mas os votos não estão com vocês, os votos estão lá no bolsonarismo. Então vocês me dão licença, que eu vou ter que ser um pouquinho mais bolsonarista nas próximas semanas, mas eu volto, vocês me esperem que eu volto. Certamente está no meio de uma operação o Tarcísio, porque precisa dos votos bolsonaristas para ser competitivo na eleição presidencial. O apoio do Ciro Nogueira, ou do Rueda, ou do Kassab vale menos que uma nota de R$3, portanto precisa do apoio dos bolsonaristas. Essa é a operação que está em curso, aparentemente, com todos os riscos que a gente mencionou aqui que essa operação envolve, né? Posso só citar um ponto? Vocês falaram, é óbvio que numa democracia tem que haver espaço para crítica ao poder, a todos os poderes. E o poder judiciário, como o nome diz, é também um poder, então tem que haver crítica. Tá aí o Sérgio Moro, né, Rodrigo, que condenou um ex-presidente sem provas, é senador da República, nunca pagou pelo seu crime. Nunca teve acampamento em frente à casa dele, enfim. Mas crítica ao judiciário nas suas várias instâncias, isso é normal. E você querer se rebelar contra os poderes, também na história isso já aconteceu muitas vezes, né? Geralmente uma liderança com perfil pacifista, um religioso, ou alguém que tem esse perfil, um artista, olha, vou até fazer greve de fome contra o que está acontecendo. Agora nós estamos falando de um governador que comanda mais de 100 mil homens da Polícia Militar em São Paulo. Então ele tem força, ele tem polícia militar, ele tem poder na mão. Então não é assim, desobediência civil de um grupo de estudantes que resolve praticar desobediência civil. É confronto institucional de um governador do maior estado do Brasil, em população e em dinheiro, e em economia. Então é muito grave, é uma confrontação. Tem esse cálculo político, o Juliano usou essa expressão que eu acho boa, né? Ele dizendo para o Centrão, esperem aí, eu já volto a ser o bolsonarista moderado, eu preciso mostrar que eu também sei ser radical. Agora, ele fez isso uma vez, Juliana, a minha aposta é que o bolsonarismo radical, os filhos, vão ficar falando, faz de novo, prova que você é mesmo, né? Prova que você não está só fazendo um teatro, e aí ele vai ter que ficar fazendo isso até quando? É uma cilada danada, é claro, ele sabe disso, está aconselhado lá pelo Kassab, não é nenhum idiota, mas é um risco. Nós estamos no meio de uma operação que tem um risco grande aí para ele também, Gabi. Exato, Rodrigo. Muito me surpreende, né, quem agora está descobrindo que o Tarcísio não é moderado, né? Quando ele mandou a operação da Polícia Militar lá para o nosso litoral, né, e depois parabenizou a polícia pelas mortes, parece que ainda não era radical o suficiente para algumas pessoas. Né? Sujeito que no meio da campanha eleitoral soltou a maior fake news, aliás, a segunda maior. A primeira foi o Marçal com um laudo falso contra o Guilherme Boulos, mas a segunda maior fake news da eleição foi... No dia da votação. O Tarcísio de Freitas dizendo que tinha interceptado um pedido de voto do PCC no Boulos, algo que nunca foi confirmado. Ele passou ileso. Até agora, nenhuma responsabilização por esse gravíssimo crime eleitoral que ele cometeu. Por enquanto, blindado o Tarcísio. Mas os dias de blindagem dele parecem que estão chegando ao fim. Jamil, muito obrigada. Bom ter você aqui com a gente, querido. Sempre certeiro nos comentários. Valeu, Jamil. Eu que agradeço, só fico imaginando no futuro, se a coerência for mantida, de repente o governador vai pedir para Alexandre de Moraes ser o seu vice, ou vice-versa. Mas, enfim, boa, dia ainda veremos. Se seguir o curso, né, de um certo personagem aí da história, é isso mesmo, importante essa fala do Jamil, né, ele foi, esticou a corda para depois dizer, você não quer ser meu vice? Isso porque há uma ditadura da toga, né? Imagina se fosse um país democrático, né? Para poder fazer isso, Rodrigo. Agora, gente, vamos ter hoje Chico Pinheiro entrevista, hein? Hoje é segunda-feira, então 7h da noite teremos entrevista com a historiadora, antropóloga, professora, também membro imortal da Academia Brasileira de Letras, a Lília Schwartz. Daqui a pouquinho você acompanha. Ela é uma referência, né? Fala sobre cultura, democracia também no Brasil, então é importantíssimo. Muito importante, né? Ultimamente na defesa da democracia, né? Muito legal. A gente acompanha um trechinho dessa entrevista que você acompanha na íntegra, 7h da noite. Vamos assistir.
Penso que Jair Bolsonaro vai continuar fazendo barulho, como seu filho, Eduardo Bolsonaro, que é essa figura inacreditável que está nos Estados Unidos e que alega que precisa receber o seu salário como deputado no exterior, né? Ou seja, ele alega que ele é um embaixador. Essas pessoas, para nós, são pessoas desprezíveis, mas elas continuam a ter muito impacto num certo imaginário popular. Muito bem, então fica o convite para você acompanhar, também entrar no grupo de WhatsApp, que sempre tem novidade, cl.com.br/Chico. 7 horas da noite, é só continuar junto com a gente, que a nossa programação continua. E nós continuamos aqui falando do julgamento que vai ser retomado amanhã. O nosso convidado é o advogado criminalista Guilherme Sugimori. Doutor, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo bom? Boa noite a todos. Doutor, eu queria começar perguntando a respeito dessas, vamos dizer assim, do placar que pode eventualmente trazer ou influenciar na possibilidade de recursos, né? A gente tem falado muito aqui no ICL sobre os tais, melhor dizendo, né, os embargos infringentes. Eu acho que o doutor Guilherme pode ajudar a gente a entender qual é o placar, né, que pode influenciar e o que poderia ser utilizado pela defesa, principalmente do Jair Bolsonaro, nesse caso que começa a ser votado amanhã, começando pelo ministro Alexandre de Moraes. Bom, vamos lá. Qual que é o objeto desse tipo de recurso? Tá? O que são embargos infringentes? Embargos infringentes são um recurso interno dentro de um próprio tribunal. E a ideia é que quando você tem votos de oposição, votos diferentes, isso indica uma dúvida jurídica razoável de que isso seja correto ou de que não está tão clara a situação jurídica, a decisão. E aí você pode tentar afetar toda a corte para dizer, veja, tem pelo menos aqui 2 ministros que acham que eu estou correto nesses pontos. E aí você afeta o julgamento, você pede para o julgamento ser ampliado sobre esses pontos para toda a corte. Como os embargos infringentes eles são limitados a essas matérias que seriam dúbias, então você também não pode recorrer de toda a matéria. Eles devem tratar somente desses votos que diverjam das teses, que os votos aceitem, para você dizer, veja, tem 2 ministros que concordam comigo, é melhor ampliar esse julgamento para a gente ver se pelo menos nessas matérias eu não posso ser bem sucedido. Tá? Essa é a ideia dos embargos infringentes. Então, tendo 2 votos aí favoráveis a alguma tese que discordem de algum ponto da condenação, a defesa pode pedir para isso ser ampliado, esses pontos dos embargos infringentes. Isso é possível nesse caso, tudo é possível. Eu não gosto de fazer um exercício de futurologia, tá? De falar, o ministro vai votar isso, vai votar aquilo. Isso é um pouco inadequado aí para minha profissão. Então, assim como vocês, eu vou assistir o julgamento. Talvez ele pode se estender ao longo da semana, não sei se eu consigo assistir todos os dias ou se eu vou fazer como na Netflix, vamos aguardar e daí maratona, né? Assistir o julgamento inteiro. É mais fácil, entretém, tem algo para fazer no fim de semana já. Mas tem muitas questões jurídicas interessantíssimas a serem discutidas aí. As teses de sobreposição de crimes, a questão, e tem algo que é muito importante que está sendo discutido, que é nesse crime de tentativa de golpe, o que isso significa para fins de quando se inicia a execução. Tá? Porque a lei, a gente tem questões de o que é execução, o que é ato preparatório, o que é cogitação. A gente tem isso como uma figura abstrata, como uma forma genérica, até porque pode se aplicar, deve se aplicar a todo tipo de crime. Então é muito comum que a jurisprudência mesmo tenha que se debruçar sobre crimes específicos para dizer, não, aqui não, isso aqui é execução, isso aqui não é preparatório, não é um ato preparatório, isso aqui começou a execução. E a gente está vendo isso ser muito discutido nesse caso, aonde começa a execução de uma tentativa de golpe de Estado. Se só tentar já é dar o golpe, é isso que o Tipo Penal diz. Tentar já é o crime completo. Então, aonde nós definimos o início dessa execução, aonde a pessoa está preparando. Isso não é uma questão simples. Isso tem que ser debatido,
A corte vai firmar um precedente histórico, quer dizer, a forma como o Brasil analisa esse crime, e o que tem se desenhado pela acusação é que quando você já começa a tomar medidas para completar esse cenário que permite o golpe, você já está executando. Então, a tese acusatória é que se reunir com os generais para dizer, pô, haverá apoio ao golpe, isso já é parte da execução do plano, porque o golpe é um plano complexo, que envolve diversos núcleos, envolve diversas questões, envolve partes se movendo ao mesmo tempo. Então não dá para você dizer, e aí isso é mais uma opinião minha do que qualquer coisa, não dá para você dizer que o golpe se inicia com um tanque na rua, porque há um monte de ações específicas que possibilitam esse golpe, que fazem parte desse golpe, e a gente tem que analisar isso como um todo. Tá? Mas essa é uma questão interessantíssima. Ele precisaria ter dado a ordem ou enfraquecer a democracia, se reunir com pessoas de outros países para enfraquecer essa democracia, manter as pessoas por meio de ordens, são ações, né? Manter as pessoas organizadas na frente do quartel para permitir que elas ajam quando for a hora do golpe entrar em curso. Isso todas são medidas que não vamos organizar aqui, são medidas que foram acontecendo e existem ações. E o STF agora vai ter que se debruçar sobre esse crime, sobre as peculiaridades desse crime, porque o crime tentado é completo, então isso também pode significar um adiantamento da fase executória. Se a tentativa é o crime completo, então a execução começa antes. Isso é uma tese que pode ser apresentada pelo Supremo Tribunal Federal, como na decisão. Essa questão é muito complexa e justifica a discussão e a complexidade. Então, isso é uma tese de defesa que pode sim ser objeto de divergência entre os ministros e ser levada ao tribunal completo. As questões preliminares também, tá? São questões interessantíssimas do ponto de vista jurídico e do ponto de vista histórico. É que eu imagino que vocês não me chamaram aqui para discutir o ponto de vista histórico e também acho que todos nós concordamos que é um julgamento histórico e que tem efeitos para o nosso país sobre a democracia, a saúde da democracia, efeitos importantíssimos, certo? Agora, doutor Guilherme, independentemente de ser levado para o plenário, se é que vai ser levado mesmo, a defesa pode tentar, né? O senhor estava explicando isso, mas há um sinal, uma sinalização de que o ministro Alexandre de Moraes espera muito debate dentro da própria primeira turma. Não sei, isso que eu queria perguntar para o senhor. Será que vai ser aquela coisa de votos, um lê um voto, depois lê o outro e aí acabou? Parece que não, porque ele pediu até um dia a mais, né? O julgamento ia ser terça de manhã e à tarde, quarta de manhã e sexta. Ele pediu a quinta-feira também, pediu para separar a quinta-feira o dia inteiro. Sinal, né, Juliano, Gabi, doutor Guilherme, que está com a gente também, sinal de que talvez o Alexandre de Moraes esteja antevendo, já deve ter recebido recados internos, né? Olha, vou querer questionar, vou querer debater, alguns pontos podem ser debatidos dentro da própria turma, né? Isso pode acontecer, quer dizer, o ministro Alexandre de Moraes apresenta o voto, aí o outro ministro só pode falar no voto dele, ou pode haver um momento de debate aberto mesmo sobre alguma tese e a gente acompanhar isso durante essa semana na definição desses pontos que o senhor estava falando. Quando começou a tentativa de golpe? São dois crimes, a tentativa de golpe e a abolição violenta do Estado de Direito, ou é um crime só, que é outra tese que eles levantam? A delação do Mauro Cid, vale ou não vale? Isso vai ser cada voto separado, ou pode haver um momento de uma espécie de um debate aberto que a gente vai acompanhar ao vivo na Suprema Corte essa semana, doutor Guilherme? Eu acredito no seguinte, mas isso novamente, acredito, exercício de futurologia, tá? O correto é apresentar os votos, cada um leva o seu voto, eles vão preparar os votos antes da sessão de julgamento. Então, eles terão, cada um dos ministros, terá ali o seu voto para leitura, até porque é um assunto muito complexo, eles não improvisam na hora do voto, fazem a leitura. E são aqueles votos longos, né? Eu me permito aqui essa benéfica crítica, construtiva crítica ao STF, né? Os votos da Suprema Corte são excessivamente longos, tá? E não são longos necessários, assim, são votos excessivamente longos, poderiam ser votos mais curtos historicamente, então eu estou antevendo, ainda mais um julgamento histórico,
que cada um leve um voto pronto muito grande e fará a leitura e etc. A discussão cabe, aliás, todos nós lembramos de discussões notórias já em sessões de julgamento da Suprema Corte. Ela anda mais tranquila, anda mais pacífica internamente, anda mais alinhada, mas nós já vimos trocas de farpas, trocas de ofensas, brigas ali nas sessões de julgamento. A sessão de julgamento ela permite esse questionamento dentro de certo limite. Tá? A ideia não é interpelar o ministro, mas eles estão ali formulando, aquilo é a exposição do voto. Um ministro que não votou, ele pode mudar de ideia nos seus argumentos. Então, é comum ter esse tipo de discussão, ainda que limitada. Quer dizer, eles não vão discutir tudo ali e aí apresentar. Mas na leitura dos votos, é comum que algum ministro questione o outro. Fale, não, veja bem, mas então, pelo que eu estou entendendo, você está querendo dizer que são crimes separados, poderiam ser crimes separados, mas neste caso não são. Isso é comum e pode, e eu creio que acontecerá. Mas, e a gente sai do jurídico, vamos sair do jurídico, para falar um pouco de mundo concreto. Esse julgamento, o STF tem absoluta noção da importância histórica desse julgamento. Tá? Muitas questões que eles considerem dúbias, problemáticas, que eles acreditam que há algum alinhamento, não há algum alinhamento, eu acredito que já estarão minimamente alinhadas. Tá? Os ministros se falam entre eles. Cada um tem seu voto. A importância de expor o voto é que nós e os julgados, os réus especialmente, possam analisar a fundamentação concreta de cada voto, como cada ministro entendeu e por quê, isso é super importante, mas é ridículo a gente presumir que não há uma conversa de bastidor, um alinhamento mínimo. Tá? Então eu acho que para evitar um debate excessivo, muitas das questões já estarão discutidas entre os ministros. Se há uma divergência, é claro, do ministro, ele vai dizer, não, eu vou divergir nesse ponto, vou apresentar, eu entendo isso, eles são independentes e podem e devem agir assim, mas eu acho que o Supremo, isso já é uma análise concreta, eu acho que o Supremo, os ministros tentarão alinhar tudo que for possível de alinhar, sanar essas dúvidas, uma parte dessas discussões, antes de apresentar a leitura dos votos, para evitar que se torne um debate eterno, para justamente evitar que os questionamentos sejam ali feitos para desenvolver essa discussão toda. Ali, o momento dessa leitura é para resolver dúvidas, às vezes esclarecer o entendimento, a gente vê isso muito nos julgamentos, né, da Suprema Corte. Então, isso quer dizer que, quer dizer, um questionamento de outro ministro para entender o efeito jurídico da tese que ele está exposando. Aliás, então, Vossa Excelência está votando nesse sentido, então é para absolver desse crime absorvido pelo outro. Quer dizer, isso a gente deve ver sim, mas agora, Guilherme, no grosso eu acho que haverá um alinhamento antes da exposição dos votos. Tá? Isso é chute. Só para complementar essa informação, Juliana, eu te passo a palavra, porque tem uma reportagem do Estadão falando justamente sobre esse dia que foi colocado a mais ali na quinta-feira. Se eu não me engano, foi a Carolina Brígido, aliás, nossa antiga colega aqui. Um beijo para a Carol. Mas parece, a expectativa, Rodrigo, doutor Guilherme e Juliano, é que o voto do Luiz Fux seria o mais extenso, tem uma expectativa ali de 4 horas. Rapaz. E aí, depois dos votos, teriam esses debates, né? Tem principalmente a história da delação do Mauro Cid, que você citou, Rodrigo, e também a questão da dosimetria de pena também. Vai lá, Juliano. Vai ter que se explicar muito o Fux, porque um voto longo assim é porque ele está tendo que explicar muita coisa para muita gente. Mas o que eu queria perguntar para o doutor Guilherme o que mais perguntam para a gente, Guilherme, que não é do mundo jurídico, mas que está acompanhando de perto essa situação, é justamente se há algum risco, em alguma hipótese, de uma condenação. Bolsonaro é acusado de 5 crimes, né? As penas somadas podem passar de 40 anos, mas se haveria alguma hipótese dele não cumprir a pena, não iniciar o cumprimento da pena por uma condenação que é dada como certa por 10 em cada 10 juristas, não cumprir a pena em regime fechado, ou seja, começar já o cumprimento da pena em regime domiciliar, o que alguns consideram, entre eles nós aqui certamente da bancada, um absurdo depois de tudo que foi feito. Sim. Há alguma fórmula do ponto de vista jurídico, seja a quantidade de anos somados que poderiam ensejar
que a defesa vai pedir, não há dúvida, mas que poderia ensejar algum arranjo na Suprema Corte para que ele não iniciasse o cumprimento da pena em regime fechado? Tá, vamos lá, que isso assim é um Mas pouco... vamos lá brevemente, porque o nosso programa termina em 9 minutos. Vamos lá brevemente. A brevidade, infelizmente, não é uma das minhas qualidades, tá? Isso é um defeito, vocês me cortem, me avisem, peçam para resumir, não tem problema nenhum. Mas vamos lá, como é que funciona essa definição de qual é o regime inicial de cumprimento de uma pena? Tá? O Código prevê isso, a lei prevê isso de uma maneira geral. Nos casos gerais, penas abaixo de 4 anos podem ser iniciadas em regime aberto. Entre 4 e 8, semiaberto. Acima de 8, regime fechado. Tá? Isso é uma fórmula que é seguida a grosso modo. Mas para crimes especialmente graves, para crimes violentos, para crimes hediondos, ou por qualquer outra fundamentação concreta específica, o julgador pode falar, olha, neste caso, por causa disso, 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 eu vou fixar diferente do que o Código prevê. Tá? Isso é possível. Nesse caso, a pena é muito alta, não faz nenhum sentido eles estabelecerem uma pena no semiaberto ou no aberto. Então, a pena deverá ser aplicada nessa quantidade que a gente está prevendo no regime fechado mesmo, para começar ela. Mas existe uma possibilidade. A possibilidade que eu antevejo é regime domiciliar por razões de saúde. A gente chama isso de domiciliar humanitário no bar, né? Aqui entre os advogados, entre os juristas, a gente chama isso de domiciliar humanitário. Tá? Dizer, olha, essa pessoa ela vai ficar em casa, vai cumprir a pena presa em casa, porque na cadeia não há condições de cuidar das questões de saúde dela. Isso é possível. A lei, curiosamente, só fala dessa possibilidade em regime aberto. Tá? Que é uma grande bagunça legal de o que é regime aberto no país, porque em tese nem precisaria, né? Se a pessoa está no regime aberto, vai para o domiciliar e tal. Mas, apesar dessa previsão ser restrita, a jurisprudência é pacífica, tranquila, existem centenas, não sei, milhares de julgados abrangindo os outros regimes, dizendo, olha, se é uma questão de saúde, se é uma questão de vida, se é uma questão de dignidade da pessoa humana por saúde, isso pode ser concedido em qualquer regime. Por quê? Porque se a pessoa está lá, precisa de uma atenção de saúde que dentro da prisão ela não pode receber, você não pode dar uma decisão dizendo, vai ficar preso e morra. Morra você, paciência. Então, por isso essa possibilidade é interpretada extensivamente, mesmo para o regime fechado. Tá? Mas isso é dependente de uma série de provas muito específicas. Não basta a pessoa estar mal de saúde, ela tem que provar para o tribunal soluço não é suficiente, né, ela doutor? não pode ser tratada presa. Soluço pode mandar para domiciliar? Pergunta aqui o Juliano. Soluço não, mas vamos ser justos, vai. Soluço, no caso dele, seria sintoma de um tratamento muito problemático, tal. Ainda assim, isso pode ser feito dentro de uma unidade prisional? Pode, eventualmente. Ele pode sair para fazer uma cirurgia, mas o atendimento, o dia a dia, tudo isso, se a corte conclui não tem como fazer isso dentro de uma unidade prisional, aí poderia haver um pedido de domiciliar. Isso aí não precisa ser nem na etapa de julgamento. Inclusive, se eu fosse um dos advogados, eu nem pediria isso, porque você está suscitando uma discussão aí que já está dizendo para o julgador, se você me condenar, eu não quero ir preso. É melhor você sustentar suas teses e depois, ao longo da execução, você pode apresentar esse pedido. O exemplo que a gente tem é o do Collor. O Collor foi para domiciliar por causa disso. A ideia o Parkinson é uma doença degenerativa muito grave, exige atenção constante, tem riscos inerentes de degeneração, ele não tem como receber a atenção médica necessária constante para cuidar desse quadro, vai para domiciliar. Tá? Foi o exemplo mais recente e notório, que eu acho que todo mundo se lembra. Isso pode acontecer mais para frente ali. Em qualquer momento da execução do cumprimento de pena, esse pedido pode ser feito. Mas tem que ser provado, É o que eu imagino como possibilidade aí no exercício da gente falar, o que poderia ser, né? E isso é um pedido possível. A saúde está muito ruim e ele precisa ser atendido em casa, precisa de atenção constante. Isso pode ser feito mais para frente. Mas para fixar a pena inicial,
é muito improvável, assim. Não é o tipo de caso que a gente fale, o juiz disse que nesse caso vai dar semiaberto. Não dá para dar semiaberto num caso desse. Não acontecerá, eu duvido muito que isso aconteça. Mas a domiciliar é possível. E tá na moda tô sendo injusto. Quer dizer, o Collor pediu, ganhou. A Zambelli, se não me engano, fez um pedido semelhante à justiça italiana, né? Passou por exames, exatamente. Mas não foi aprovado lá na Itália. Não foi aprovado, e ela continua nesse processo ainda, né? Enquanto ela está nesse processo de extradição, mas acho que ficou muito claro, e acho importante essa observação aqui do doutor Guilherme Sugimori. Foi um prazer te receber aqui, doutor. Muito obrigada pela sua gentileza. Até uma próxima oportunidade. O prazer foi todo meu, e eu agradeço mais do que tudo pela pronúncia impecável do Sugimori. É exatamente como se escreve, mas muitas vezes eu ouço errado. Então aqui foi sem erro, maravilhoso. Que bom, doutor. Excelente, obrigada. Até a próxima. Gente, obrigado por tudo. Um abraço. Aliás, a gente estava falando dessas questões de saúde do Bolsonaro, né? Durante já a prisão domiciliar, ele já pediu autorização do Alexandre de Moraes para poder ir ao hospital, para fazer os exames, né? E, enfim, por conta das questões ligadas ao soluço, essas são as mais recentes. Ele está pedindo para ir domingo agora, né? Para ir também para tirar agora uma pinta, é uma questão de pele e tal. Mas já em outras oportunidades também. Não foi também ao julgamento, porque teve um dia que ele foi pessoalmente, né? Lá no início do julgamento no Núcleo Crucial, ele também foi presencialmente, para além do dia que ele foi realmente para prestar o depoimento. Foi também para assistir, e agora não foi. Acho que isso também já é vamos dizer assim, está se formando o terreno para que depois os advogados dele peçam essa prisão domiciliar, né? Esse direito de ficar em casa. E é compreensível a desconfiança das pessoas, né, com um sistema de justiça que comete erros todos os dias, né, que pega leve com o crime do colarinho branco, pega pesado com a pessoa que, né, às vezes rouba uma caixa de leite, um pacote de macarrão para não morrer de fome, mantém presa uma mãe, um pai que cometeu um pequeno delito e concede benefícios intermináveis para os poderosos. Então, é normal. Isso é uma pesquisa hoje da Quest falando sobre confiança nas instituições, né? O judiciário não está entre as instituições mais confiáveis, né? Então, realmente há uma desconfiança. As pessoas estão querendo saber se há o risco de, um ex-presidente da República, são generais, né? Gente poderosa, será que não vão amaciar? Só acredito vendo, muita gente fala. Então, essa semana veremos se o judiciário vai de fato agir corretamente, e já vimos erros, inclusive, recentemente na Operação Lava Jato, vários cometidos aí, né? Então, normal que as pessoas estejam desconfiadas, mas vamos ver como é que a coisa avança nessa semana aí. Importante a gente trazer essa observação. Pouco mais de 12 horas para a gente começar a ver. A gente vai acompanhar a partir das 9 horas da manhã aqui com toda a nossa programação. A gente, aliás, está aqui a partir das 7 horas já no Esquenta, né, Rodrigo? Nossos repórteres vão estar lá o dia inteiro em Brasília. A gente vai trazer programação acompanhando minuto a minuto do julgamento. Também dá para assistir o julgamento por aqui, as análises que vêm logo na sequência. Aí tem só no ICL, né? Isso aí. Então a gente vai acompanhar. A Heloísa Vilela agora há pouco também estava junto com a gente, dizendo que vai estar lá amanhã cedinho, na fila da imprensa. Aliás, longa fila da imprensa, né? Porque o que mais tem ali são jornalistas sedentos para acompanhar tudo. Inclusive a gente. Dia histórico. É isso. Com excesso dessa palavra que a gente está falando aqui. Mas nesse caso vale. Realmente vale a pena. Caso A gente, então, vai nessa. Rodrigo Viana, Juliano Medeiros, excepcionalmente aqui hoje junto com a gente. Chico Sá está de volta amanhã também junto com a gente, acompanhando esse dia de julgamento. Muito boa noite para vocês. Noite. Boa noite a todos que nos acompanham. E até amanhã, gente. Até amanhã. Vem aí. No próximo domingo, dia 14 de setembro, às 8 horas da noite, o ICL vai transmitir gratuitamente o documentário O Fim de Bolsonaro. Esse é um original do ICL que reconstrói com provas, depoimentos e uma investigação jornalística o maior julgamento da história da nossa democracia. Pela primeira vez, um ex-presidente e a cúpula militar sentam no banco dos réus. E a gente vai mostrar tudo, os bastidores do golpe, a linha do tempo da conspiração e como a democracia brasileira reagiu e resistiu a uma tentativa de golpe. É gratuito, online e com um debate ao vivo logo depois da exibição, com Eduardo Moreira, Juliana Dalpiva, Elô Vilela, Chico Sá e comigo, Leandro Demori. Se você quer entender de fato o que aconteceu, inscreva-se agora.
Acesse icl.com.br/estreia e garanta o seu ingresso gratuito.